E aí, pessoal, tudo bem? Então, continuando nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre listas antes de continuar com o exemplo que a gente estava na aula anterior. Então, quando eu quero criar, por exemplo, uma variável em Java, eu estou reservando um espaço de memória para guardar alguma informação. Então, por exemplo, se eu criar uma variável do tipo string, por exemplo, A, eu estou pegando e estou criando uma caixinha, um espaço para mim guardar alguma informação. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui A igual a Maria, a gente exclui isso daqui, aqui dentro da caixinha eu teria Maria. Muito bem. E se eu quisesse pegar e armazenar mais de um nome em uma variável? Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar José também. Então, se eu colocasse aqui, ó, A é igual a José, o que que ia acontecer? A caixinha que tinha Maria ia apagar o valor da Maria e ia ter José dentro da caixinha. Então, não consigo guardar dois nomes numa mesma variável, ou duas informações, a não ser que eu concatene elas, certo? Bom, para isso daí, o que, que a gente poderia fazer? Ou eu poderia criar um vetor, então, string, conchete a igual a new string, e aí nesse conchete, o que, que eu poderia fazer? Eu ia definir quantos elementos ia ter o meu vetor. Então, por exemplo, 4 elementos. O que, que o Java ia fazer para a gente? Ele ia pegar, ia criar uma variável, um vetor, com 4 posições, certo? Posição 0, posição 1, posição 2 e a posição 3. Se eu quisesse colocar alguma informação dentro da posição, eu ia fazer A na posição 0, recebe, por exemplo, Maria. E aí aqui dentro do A eu teria Maria. Se eu quisesse colocar na posição 1, ia colocar A na posição 1, recebe José. E aqui na posição 1 eu teria José, certo? E assim por diante, até a posição 3. Então são 4 elementos, mas em número de índices eu só tenho até o 3, então 4 menos 1. Qual que é o problema do vetor? O vetor eu tenho um número limitado de posições. Então, eu já tenho que saber previamente quantas posições eu preciso ter. Se eu não sei isso, eu vou ter que ficar recriando vetores. Acaba que é um negócio um pouco mais complicado. Bom, eu tenho uma segunda opção, em vez de usar vetor, que é usar as listas. Então, a lista é uma estrutura de dados que permite com que eu armazene algumas informações. Uma lista ela vai trabalhar de forma semelhante ao meu vetor. Para me criar uma lista, o que eu vou fazer? Coloco list, e aí dentro do sinal de menor, eu vou colocar que tipo de dado que essa lista vai armazenar. Então, por exemplo, do tipo string. Dou o nome da minha lista, por exemplo, L, lista 1, igual a new, e aí o tipo de lista que eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, ArrayList. Daí é uma lista utilizando arrays, certo? A lista ela vai ser semelhante ao nosso vetor aqui, certo? Quando a gente cria, por exemplo, por padrão aqui essa lista, em Java, se eu não me engano, ela cria com 10 posições, mas eu posso definir aqui no construtor quantos elementos eu quero que ela crie por padrão. Atingindo esse número de elementos criado, ela vai aumentando sozinha. Então, por exemplo, vamos supor que ela criou com um elemento, ou que criou com nenhum. Então, minha lista, a princípio, não tem nada dentro dela, certo? Então, ela não tem nada. Se eu quero adicionar
por exemplo, o nome Maria dentro da lista, o que eu vou fazer? Vou pegar a lista, então L, e aí eu vou adicionar um valor dentro da lista. Então L.add, e aí eu coloco o valor que eu quero, por exemplo, sei lá, em vez de Maria, José. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai criar um índice 0 e vai colocar José dentro da lista, certo? Se eu vir e adicionar mais um, ele vai fazer a L.add, então estou adicionando mais um elemento na lista, Maria, certo? Aí a minha lista agora vai estar de que jeito? Ela vai estar com duas posições, posição 0 e a posição 1. Dentro aqui da posição 0 a gente tem José e aqui a Maria, certo? E se eu adicionar mais um, então L, por exemplo, add Pedro. Então, eu vou ter uma lista com 3 posições, posição 0, posição 2. Dentro delas vai estar José, Maria e Pedro, certo? A lista ela vai crescendo automaticamente, então conforme eu vou colocando add, ela vai criando as posições para mim. Então isso até preencher a memória do computador, diferente do meu vetor aqui, ó. Então no meu vetor só tem 4 posições. Na lista, não. Na lista, conforme eu vou colocando add, ela vai aumentando sozinho isso para mim. Não preciso me preocupar em ter que definir o número correto de posições. Ela vai criando isso para mim. E aí ela trabalha de forma semelhante ao array. Então, posição, índice, valor. Então, aqui eu tenho o índice também e o valor, certo? Então, a gente sempre vai ter os índices, index, para saber poder recuperar alguma informação da lista. Beleza. Deixa eu vir aqui. Continuar. Então, supondo que aqui, ó, eu tenho aquela lista, a lista L, e eu tenho dentro dessa lista alguns dados. Então, aqui eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2, a 3 e a 4. Aqui eu tenho Maria, João, José, Pedro e Carla, por exemplo. Certo? Então, os índices e os nomes, as strings que estão sendo armazenados nessa lista. Se eu quero pegar um elemento dessa lista, então o que está sendo armazenado é string. Então, para mim pegar um elemento, então eu posso criar uma nova variável, string, por exemplo, s. E aí, se eu quiser, por exemplo, pegar quem está na posição 2 dessa lista, o que eu vou fazer? O nome da minha lista, lembrando lá na parte anterior que estava list do tipo string, L igual a new array list, certo? Então, L é a lista. E string é o tipo de dado que a lista armazena. Então, estou criando um tipo de dado que a lista armazena, uma variável auxiliar para receber esses dados. E aí, para me pegar da lista, eu vou fazer list, ou aliás, perdão. Então, voltando lá. Então, list. Então, list.get. Então, get pega. E aí eu vou colocar aqui, ó,
que posição que eu quero pegar. Então, eu quero pegar, por exemplo, a posição 2. Então, quem está no índice 2, certo? Então, ele vai pegar o texto José e vai colocar dentro dessa variável S. Então, dentro do S vai estar o José, beleza? Então, sempre que eu quiser pegar alguma informação da lista, eu uso o get, e aí dentro dos parênteses eu passo qual que é o índice do elemento da lista que eu quero pegar, certo? Então, get, ele pega um elemento da lista. Se eu quiser remover um elemento da lista, então supondo que eu queira excluir aqui o Pedro da lista, certo? Então, não quero mais que o Pedro esteja aqui. O que eu vou fazer? Então, vou pegar a minha lista, então, o l.remove, e aí eu posso usar dois tipos para remover. Ou passar o índice, então, por exemplo, remove o 3, aí ele vai criar, a lista vai estar da seguinte forma. Então, agora eu tenho as posições 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3. Aí na posição 0 continua Maria, na posição 1 eu tenho João, na posição 2 o José, e na posição 3, que era o Pedro, agora eu não tenho mais o Pedro. Então eu vou ter a Carla. A posição 4 passa a ser a posição 3 que foi excluída. Então na posição 3 eu tenho a Carla, certo? Outra opção para remover é passar o valor do objeto. Então, por exemplo, poderia colocar L, remove, e aí aqui dentro eu colocar qual que é o nome que eu quero remover. Então, por exemplo, João, certo? E aí ele ia remover o João da minha lista. Então, o que eu ia ter? Eu ia ter uma nova lista. Nessa lista eu ia ter 3 posições. A posição 0, a 1 e a 2. Na posição 0 eu ia ter Maria. Na posição 2, na posição 1, o José. E na posição 2, a Carla, certo? Então, essa posição aqui ela é excluída e a segunda passa a ser a primeira e vai substituindo os itens. Beleza. Bom, a gente viu então o método get, o método remove. Toda lista ela vai ter algumas quantidades, ela vai ter a quantidade de elementos que ela possui. Então, por exemplo, essa daqui, considerando que eu não tinha excluído Pedro, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Nessa daqui, depois de ter feito todas as remoções, então a lista tem 3 elementos. Para me saber o tamanho da lista, eu uso o método size, que é o tamanho da lista. Então, para me pegar o tamanho, eu posso criar uma variável do tipo inteiro, chamar de tamanho, e aí colocar list L, que é a minha lista, certo? Size. Então, tamanho de L, então tamanho da lista. Então, nesse caso aqui tem 3 elementos, o L teria 3. Se eu tivesse colocado o comando aqui antes de fazer as exclusões, eu teria 5 elementos. Começa a contar do zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu removi 2, ficou 1, 2, 3, certo? Então, dentro da variável tamanho, eu vou ter quantos elementos tem na minha lista. Outra coisa que eu posso fazer também é descobrir qual que é o índice de um elemento. Então, por exemplo, dentro do índice 1, eu sei que tem José. Mas se eu pegasse e falar, qual que é o índice da Carla? Então, em que posição da lista que a Carla está? Para descobrir isso, a gente usa o método indexOf. Então, indexOf, índice de alguém. Então, a gente ia fazer o seguinte. Se eu quisesse saber o índice do José, por exemplo,
Então, qual índice que o José está? Olhando aqui na lista, eu sei que ele está no 2, mas e a programação? Como que eu faço? Eu coloco o int, index, então estou pegando criando uma variável para armazenar qual é a posição que um elemento está, coloco igual L, que é a minha lista, ponto index of o índice de, e aí eu passo aqui José, certo? Então, qual que é o índice de José? Então, o índice de José é 2. Então, dentro da variável index, eu vou ter o número 2, certo? Se eu trocasse aqui, por exemplo, para Maria, dentro da variável index, eu ia ter 0. E assim por diante. Então, ele vai pegar o índice. Então, meio que resumindo aqui, alguns métodos importantes que a gente tem na lista. Tem vários outros. A gente viu o get, o index of, size e o remove, certo? Então, por enquanto que a gente vai precisar disso daqui. Então, get, o que, que o get faz? O get, eu dou um índice, ele dá o elemento. Então, por exemplo, get 1, ele pega e retorna João. O index of é o contrário, eu dou o elemento e ele dá o índice. Então, index of de João, 1. Get 1, João. Index of João, 1. Então, eles são o contrário um do outro. O size, ele vai retornar quantos elementos a lista possui. O remove vai remover um elemento. E o add vai adicionar um elemento na minha lista. Beleza? Então, isso daqui é a explicaçãozinha básica sobre lista. Eu vou dar uma interrompidinha na aula e a gente volta daqui a pouco.